Oi pessoal, tudo bom? Professor Frank Santos. Mais uma vez estamos aqui para falar dos times cearenses, principalmente Fortaleza, que estreou nesse Campeonato Brasileiro de 2025. Um time que vem de uma grande campanha em 2024, mas teve um começo do ano bem difícil, talvez o mais difícil dos últimos 3, 4 anos, pelo menos junto com o treinador Vojvoda e seus comandados. Perdeu um campeonato cearense, o bicampeonato para o seu rival, o Ceará, um time que tem um elenco em condições técnicas e financeiras até inferior, e tem tido alguns jogos muito difíceis, até derrotas para times de menor expressão na Copa do Nordeste. Está numa pressão, torcida reclamando, alguns já duvidando da permanência do Vojvoda, mas o principal aconteceu, o time venceu. E foi um jogo estranho. Fortaleza e Fluminense fizeram um jogo um tanto inusitado. Por quê? Porque o Fortaleza ele conseguiu fazer logo 2 gols no começo da partida, dominou amplamente o primeiro tempo, podia ter feito até mais gol. O Fluminense veio um time totalmente perdido, um time lento, sem criatividade, sem saída de bola, um time de jogadores, todo mundo muito parado, esperando acontecer, parece que estavam meio que dormindo. E o Fortaleza não, veio numa rotação maior. E aconteceu aquilo que o Vojvoda mais gosta quando acontece para o time dele. É aquela meia pressão que se torna uma pressão inicial, o adversário perde uma bola e dali a transição é muito rápida. Foi isso que aconteceu. Aos 3 minutos, o gol de abertura do campeonato do Lucero, uma bola mal saída pelo Fluminense, Pikachu inteligentemente já rouba a bola de primeira tocando para o Marinho, que consegue fazer uma jogada bonita e surpreendeu todo mundo que achava que ele ia fazer o gol. Ele tocou, deixou o Lucero praticamente sem goleiro. E a partir daí o Fortaleza teve total domínio das ações. Então, um jogo que deu certo a estratégia do Fortaleza. Mas principalmente, eu quero citar 3 pontos positivos dessa vitória de hoje, do Fortaleza. A primeira é que o Vojvoda ele voltou novamente a manter o padrão que enfrentou a final com o Ceará, um 3-5-2. Só que dessa vez, um 3-5-2 um pouco mais clássico. Por quê? Porque nas partidas anteriores ele fazia um 3-5-2, mas o Marinho muitas vezes ficava só parado ali pelo lado direito, como um ala, virando um ponta extremo com a perna de dentro. Dessa vez não, ele conseguiu deixar o Pikachu como ala, deixar o lado esquerdo também, tirou o Pacheco, colocou o Diego Barbosa também como ala. 3 volantes, aí é o ponto negativo do time. Os 3 volantes são jogadores de pegada, que roubaram bola. Acho que o Paulo Fernandes hoje fez uma boa partida, deixou daquela pose, daquele jogo um pouco mais rebuscado e foi um jogador mais objetivo, mais prático, mais pragmático. Fez uma boa partida. E falta ainda esse meio campista. O Fortaleza ainda não tem aquele volante, aquele terceiro homem de meio campo que consiga fazer essa marcação e ter criatividade. Eu ainda acho que o Pochettino deveria ser titular nessa função. Mas de qualquer maneira, o Fortaleza entrou com uma linha de 5 jogadores no meio campo, dando esse abafa na saída de bola do Fluminense. E lá na frente o Marinho e o Lucero. Tirou o Moisés. Então, o Fortaleza jogou com o Ceará quase num 3-4-3, porque ficava Marinho, Moisés e Lucero. Dessa vez não, ele tirou o Moisés e deixou o Marinho flutuando na frente junto com o Lucero, jogando mais pela direita, onde o Marinho tem mais facilidade, e fazendo ali uma boa dupla com o Pikachu. Deu certo, simplificou, ele foi para o 3-5-2 realmente clássico. 3 zagueiros, Tinga, Kusevich e Tite, 2 alas, 2 volantes, um terceiro volante, que era o Sacha, que saía um pouquinho mais para dentro da área, sem ter muito essa qualidade. E na frente, 2 atacantes, um mais de habilidade e um mais centralizado. E deu certo. Então o Vojvoda começou a fazer o que muita gente já pede. Manter um padrão de jogo e simplificar ao máximo. Mas no segundo tempo, o time de novo caiu, talvez pelos 2-0. Cansou um pouquinho, o Fortaleza está naquela queda, final do Campeonato Cearense, muitos jogos. O time vai ter aquela queda física, como muitos times do brasileiro vai, e depois volta a subir de novo. Então o Fortaleza segurou o jogo, não foi mais para o ataque. Fluminense voltou com uma posse de bola maior, mas como eu disse, é um time sem criatividade, praticamente não criou chance. E o segundo tempo foi só esperar acabar. Parece que nem Fluminense queria ganhar e nem Fortaleza queria perder. E o jogo terminou de 2-0.
Outro ponto importante é a dependência que o Fortaleza tem hoje do Marinho. O Marinho vem se tornando o principal jogador do Fortaleza. É a válvula de escape, é o jogador que dá mais assistência, é o que cava mais falta, é o que chama mais o time e a torcida. Ele está todo tempo naquela rotação muito alta, às vezes até demais, cavando faltas desnecessárias. Mas o Marinho é hoje o principal ponto ofensivo e até de transição que o Fortaleza tem. Tanto que quando ele saiu no segundo tempo, o Fortaleza perdeu muito dessa capacidade de segurar a bola no ataque e de criar jogadas ofensivas. Outro ponto importante foi que o Vojvoda mais uma vez corrigiu um erro que tinha feito nas finais contra o Ceará. Meteu o Davi Luiz na zaga quando o Tinga se machucou, não botou o Gaston Ávila. Trouxe o Davi Luiz centralizou, colocou com o Ceviche de um lado, o Tite do outro, e aí a zaga ficou na mesma tranquilidade, com o jogador mais experiente e conseguiu manter o resultado. Então, acredito que hoje Fortaleza foi bem armado, com a única exceção do Pochettino, que para mim ainda deveria ser titular no lugar do Sacha ou do Martínez. Mas foi um time que conseguiu fazer gol no começo, dominou o primeiro tempo e no segundo tempo administrou a partida. Parabéns ao Fortaleza. Mais do que jogar bem, fazer um jogo bonito, era a vitória. A torcida sai satisfeita, o Vojvoda tira uma pressão, 3 pontos importantes contra um adversário tradicional e difícil, e o Leão do PC começa bem, mais uma vez, o Campeonato Brasileiro. Parabéns, Fortaleza. Boa estreia e que esperamos que a má fase tenha passado para os torcedores tricolores ficarem mais alegres. Um abraço, tamo junto.